Muito boa tarde a todos. Chamo-me Paulo Oliveira e venho apresentar-vos os programas Strubim Shear Walls e Strubim Rebar. O Strubim Shear Walls é um programa cujo objetivo é o dimensionamento e verificação de paredes resistentes e vigas de acoplamento. Utiliza diversas normas, entre as quais os Eurocódigos 2 e 8. Portanto, antigamente este programa já existia, só que agora neste patch, último patch, foi implementado estas novas normas, que já vou mostrar, e os Eurocódigos 2 e 8, bem como também foi introduzido o idioma em português. Relativamente ao Strubim Rabar, é um programa que permite a modelação BIM de armaduras em elementos estruturais de betão armado, como podem ver aí nas imagens, portanto que aproveita um programa que permite aproveitar os resultados dos cálculos feitos quer no Shear Walls, quer no CPCAD, e permite modelar de forma automática as armaduras em termos de BIM. Ambos os programas, quer o Strubim Shear Walls, quer o Strubim Rebar, estão integrados também no fluxo de trabalho OpenBIM. Como é que isto funciona? Ou seja, por exemplo, o Strubim Shear Walls precisa de importar informação relativamente ao CPCAD das paredes resistentes e das vigas de acoplamento. Ou seja, nós no CPCAD definimos as nossas paredes, definimos as nossas vigas de acoplamento, bem como o resto da estrutura, e fazemos o cálculo, obtemos o tal modelo analítico e exportamos para o projeto BIM alojado na nossa plataforma BIM Server Center. A partir daí, quando for ao Strubim Shear Walls, ao criar a obra, vou importar o modelo estrutural que tinha previamente exportado do CPCAD e vou trazer de lá os dados que preciso para fazer o dimensionamento e a verificação quer das paredes resistentes, quer das vigas de acoplamento. Por fim, exporto novamente para a partir do Strubim Shear Walls, exporto também para o projeto BIM alojado na plataforma BIM Server Center, para que mais tarde no Strubim Rabar, o tal programa de modelação BIM de armaduras, possa, ao criar uma obra nova, importar essa informação relativamente às armaduras obtidas no Shear Walls, de paredes resistentes e vigas de acoplamento, e armaduras obtidas de outros elementos estruturais provenientes do CPCAD. Portanto, ele faz desta forma a importação e assim gera de forma automática o modelo com a distribuição, o modelo BIM com a distribuição das armaduras da estrutura. Assim, no CPCAD, vou começar então agora por fazer agora um exemplo em que vou descrever passo a passo e vou acompanhar com os programas e com PowerPoint, com slides do PowerPoint, para fazer o acompanhamento da apresentação. Assim, no CPCAD, como eu disse, o objetivo é definir as paredes resistentes e as vigas de acoplamento, calcular os esforços desses elementos estruturais, obtendo o tal modelo analítico, e, por fim, exportar o modelo estrutural para um projeto OpenBIM alojado na plataforma BIM Server Center. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre no CPCAD. Assim, vou abrir o CPCAD, tenho aqui uma obra já criada, uma obra exemplo, em que tenho aqui umas paredes que foram introduzidas, algumas paredes já introduzidas aqui desta forma, com umas vigas de acoplamento, bem como a caixa do elevador também introduzida em termos de paredes e vigas de acoplamento. Vamos falar então como é que o programa, onde é que se introduzem as paredes que depois vão ser importadas no Strubim Shear Walls. Portanto, em muros, quando fazemos a introdução do muro, por botão armado, existe aqui uma opção que diz parede resistente. Portanto, quando se ativa esta opção parede resistente, o programa apenas vai calcular os esforços no muro que introduzirmos.
não vai armá-lo, porque a obtenção da armadura será depois no shear walls, no Strubeam shear walls. E ao ativar esta opção, ao considerarmos que aquele muro será uma parede resistente, devemos sempre colocar uma etiqueta. Podemos chamar o que quisermos. Esta etiqueta servirá para identificar a parede. Claro está, por exemplo, se eu pusesse elevador, eu, ao fazer a introdução, ele mostraria a palavra elevador. E agora, se eu introduzir um muro, se introduzir outro muro e trazer outro muro com a mesma etiqueta, o shear walls vai depois analisar isto como um núcleo rígido, ou seja, estes três muros vão ser interpretados como uma única, um conjunto, um núcleo rígido, ou seja, vai funcionar tudo ao mesmo tempo, será como um único objeto, ok? E cada um desses muros, digamos assim, será, nós chamamos de segmento. Depois vamos ver mais à frente no shear walls que ele divide uma caixa de elevador em segmentos. Tem, no fundo, 3 segmentos e, como tem tudo a mesma etiqueta, será a parede da caixa de elevador que funcionará em conjunto, como um núcleo rígido. Por exemplo, aqui eu dei a mesma etiqueta, apesar de ter vários muros, nesta parede fachada. Isto é uma parede fachada que foi introduzida aqui. Introduziu-se um muro de cima a baixo, onde foi possível introduzir, ou seja, desde este grupo inferior até o grupo superior. Depois introduziu-se aqui um outro muro com a mesma etiqueta até este piso. Aqui um que terminou aqui mais em baixo e por aí fora. E introduziu-se esses muros todos com a mesma etiqueta. Isto para que seja interpretado como um funcionamento em conjunto. Apesar de que, porque isto é assim, como estes muros estão separados, mas existe aqui uma viga de acoplamento. Esta viga de acoplamento vai permitir a interligação e o funcionamento em conjunto das paredes que estão afastadas. Okay? Portanto, quando tiverem dúvidas se consideram ou não a mesma etiqueta para paredes ou muros que estejam afastados, se existir uma viga de acoplamento, existirá a transmissão de esforços de um lado para o outro e isto irá funcionar em conjunto. Pronto, é essa a ideia. Depois também falarei um pouco sobre o que é as vigas de acoplamento e de como definir. Isto em termos de muros será assim. Aliás, existem depois muros, paredes resistentes. Quando eu digo muros, é a introdução do muro e depois com a opção ativa parede resistente funcionará. Existe também este comando, atribuir função de parede resistente. É apenas indicar, a gente pode escrever a etiqueta que quisermos, fazemos atribuir e andamos a clicar. Neste caso aqui já existe, faltava este muro aqui, que é o muro de suporte de terras, e se quisesse atribuir uma determinada etiqueta era só clicar nele. E depois existe um outro comando que é a vista 3D de paredes resistentes, que é no fundo mostra-me aqui a informação dos elementos que tem atribuído as etiquetas e as vigas de acoplamento. Aliás, se eu for aqui com o I, ele mostra-me a informação do que é parede resistente, referência elevador, parede resistência, referência parede. Ok? Pronto. Relativamente às vigas de acoplamento no CIPECAD, que permitem que no fundo haja a transmissão de esforços de um lado para o outro, que as paredes que estejam interligadas pela viga funcionem em conjunto. O programa permite então definir de diversas formas essas vigas. Mas primeiro de tudo há que dizer o seguinte: as vigas de acoplamento podem ser armadas de forma normal, ou seja, com o estribo, com a armadura longitudinal, ou seja, a armadura transversal e a armadura longitudinal, tal e qual como uma viga aqui no CIPECAD normal é dimensionada, como também podem ser, se caso não verificarem uma determinada relação comprimento-altura, que eu também irei mostrar, podem ser
reforçadas, para além daquela armadura, podem ser reforçadas com uma armadura na diagonal. E depois irei também mostrar. E essas vigas que serão reforçadas com armadura diagonal, serão essas, então serão essas que terão que ser definidas como vigas de acoplamento, que é para serem dimensionadas no Strubim Shear Walls. Assim, nós temos este comando que é para definir automaticamente essas vigas de acoplamento. E, portanto, eu quando digo essas vigas de acoplamento, serão as vigas de acoplamento que vão ter reforço de armadura com diagonais. E é o que diz aqui mesmo no texto, serão vigas de acoplamento com diagonais. E, portanto, o que nós aqui estamos a estabelecer é uma relação entre o comprimento e a altura da viga se for menor ou igual que 3. Portanto, se for menor ou igual que 3, esse comprimento e a altura são consideradas vigas de acoplamento com reforço de diagonais e assim depois serão armadas no Strubim Shear Walls. E por outro lado, se essa viga trava uma parede resistente e se a sua altura é maior ou igual que 40 cm. Se eu fizer isto e fizer aceitar, ele faz essa atribuição de forma automática. Por outro lado, existe então outro comando que é definir vigas de acoplamento, que é uma atribuição, digamos, manual, em que posso utilizar na mesma o mesmo comando que falei há pouco, agora anteriormente, que é se cumprir os critérios de atribuição automática, ou fazer atribuir ou atribuir todas, vou atribuir as vigas e se cumprir com esses critérios, ele será uma viga com reforço com diagonais. Caso contrário, por exemplo, se ativar a segunda opção, aqui estou a forçar e irei atribuir a forçar, independentemente se cumpra ou não com os critérios, que ela seja uma viga de acoplamento com diagonais. E desta forma aqui será exatamente o contrário, será tipo anular o comando anterior, que é em dizer que aquela viga não tem função de viga de acoplamento com diagonais. Portanto, aqui o que a gente fala sempre de vigas de acoplamento é com diagonais, que é para ser depois importada nos shear walls, nos Strubim Shear Walls, e ser armada com essa, para além de ser armada com a armadura perimetral, é armada também com essas tais diagonais. Pronto. Calculamos a obra do CIPECAD, temos a obra calculada com os esforços, e o que é que fazemos? Vamos exportar este modelo para um projeto na plataforma BIM Service Center. Claro que vocês têm que ter conta no BIM Service Center, se vão através de um browser na internet e o Google ou o Microsoft Edge ou outro qualquer, vão à página bimserver.center, criam uma conta através de mail e password e pronto, e tem a vossa conta. Depois é só vir aqui e o que vamos fazer é vincular esta obra a um projeto. Pode ser um projeto existente, pode ser um novo projeto. Vamos vincular a um novo projeto. Vou-lhe dar um nome, webinar, vou só aqui um nome pequeno, Irrebar, por exemplo. O tipo de projeto, outros, portanto não vai estar visível para ninguém e vai estar fechado, ou seja, não vou aceitar pedidos de colaboração. É somente para fazer aqui uma demonstração desta webinar e, portanto, a obra está vinculada e agora já posso exportar. Portanto, eu quando clico em exportar, o nome do ficheiro será a estrutura, ele vai me gerar um ficheiro IFC com o nome estrutura e que me vai exportar para esse projeto que eu criei, o tal Webinar Shear Walls e Rebar, e também vai gravar esse ficheiro nesta minha diretoria. Ok? E vou aceitar. Pronto. A partir daqui não preciso de fazer mais nada no CIPECAD e vou então passar para o programa Shear Walls. Deixa-me aqui abrir o programa. Ok. Este é o programa Shear Walls. Eu já o tinha aberto. Vou criar então uma obra nova. Vou-lhe chamar o exemplo, Shear, por exemplo. Aceitar. E pergunta-me logo se quero importar informação do modelo BIM. Vou dizer que sim. Vou selecionar o projeto, o tal projeto Webinar Shear Walls. Faço aceitar. Cá está. Faço o seguinte. E ele, nestes passos, detecta-me logo as paredes resistentes que eu tinha definido no CIPECAD, que tinha exportado
para o projeto, portanto o elevador e a outra parede que se chama, tem a referência parede, a tal de fachada, e as vigas de acoplamento que tinha lá introduzido entre a caixa de elevador e as paredes, e depois aqui a parte das opções em que se vai unir os segmentos contíguos. Aqui estão as diversas normas que agora o programa tem. Foram implementadas diversas normas, no nosso caso os Eurocódigos 2 e 8 de Portugal. Temos que definir a ductilidade do cálculo ao sismo que foi utilizado e depois os coeficientes de comportamento, período de vibração, limite superior do período de patamar, etc. E percentagem da redução do coeficiente de comportamento. São dados editáveis que permite depois serem alterados. Em termos de disposição de armaduras, surge depois logo de imediato também uma outra janela relativamente aos diâmetros a ser utilizados, opções de dimensionamento das paredes resistentes, bem como uma armadura não confinada ou armadura confinada que venha a ser necessário colocar nas extremidades dos segmentos das paredes. Existem mais informações em termos de disposição das armaduras e aqui no número mínimo de camadas é que eu vou colocar 2, que é para ele me colocar uma armadura em cada um dos lados, em cada uma das faces da parede. Depois também temos aqui opções de dimensionamento de vigas de acoplamento, que eu vou manter tudo por defeito. E estas opções dizem também respeito à armadura perimetral e às diagonais que ele vai dimensionar. Pronto, isto depois, qualquer alteração aqui pode ser sempre guardada para ficheiro e depois até podemos indicar que sempre que se cria uma obra nova, aquele ficheiro que exportamos será com essa informação desse ficheiro que quero sempre arrancar. Aceitar e, portanto, temos aqui então o aspecto do programa após a importação. Vou só passar para os slides para fazer uma breve apresentação e continuar portanto, nós tínhamos o que é que ele importa, ou seja, o Strubeam Share Walls importou os dados materiais que vem do CIPECAD, a geometria das paredes resistentes, vigas de acoplamento e níveis de travamento. Os níveis de travamento são as cotas dos pisos que fazem ali travamento, os dados da norma que foi utilizada no cálculo, os dados necessários para verificações e esforços das paredes resistentes e vigas de acoplamento. Automaticamente, ao importar, também ele gerou novos dados. Gerou esforços nos segmentos, portanto, aqueles troços de parede, como falei na caixa de elevador, dados para amplificação dos esforços, classificação dos segmentos e secções efetivas. Eu já vou falar sobre isto mais em concreto. Deixem-me só passar agora para o programa. E, portanto, o que nós temos aqui são as paredes que o programa importou, que ao clicar em cada uma ele identifica aqui no modelo 3D. Okay? A geometria, portanto, temos aqui propriedades relativamente aos materiais, recobrimento, ductilidade, as secções, portanto, ele toda esta informação de geometria, desde de coordenadas, os nós, a parte dos segmentos, ele identifica com S1, S2 é o segmento 1, o segmento 2, o 1-2 é o nó 1, o nó 2, o nó 3 e o nó 4. Portanto, é desta forma. Aqui as plantas, com as respectivas cotas. Depois, classificação dos segmentos. Isto também é muito importante. Isto faz ele de forma automática. Eu já vou falar um bocadinho sobre isso. A classificação do segmento, se é alma, se é banzo, em função da resultante de esforços, se posiciona no alfa 1 ou no alfa 3, ou no alfa 2 ou no alfa 4. Já vou falar sobre isto em detalhe. Portanto, ele faz esta classificação logo de imediato. Os níveis de contraventamento, ao nível de cada piso, as cotas, e depois os deslocamentos importados do cálculo do CIPECAD e os esforços. Esforços esses que são chamados os esforços totais. Portanto, eu agora aqui vou voltar aos slides para falar um bocadinho sobre isto. E, portanto, ou seja, o programa no CIPECAD dimensiona-me as paredes resistentes, obtendo os esforços
ao nível de cada um destes muros por elementos finitos. Depois, o que é feito? O programa faz uma integração desses esforços de cada um dos muros e obtém os esforços totais, e esses esforços totais serão utilizados na verificação das solicitações normais. E no momento de geração, o que ele também faz é pega nesses esforços totais e para obter os esforços por segmento, ou seja, por cada um dos segmentos do núcleo rígido, ele vai obter esses esforços. Esses esforços utilizam-se para verificação aos esforços transversos e outras verificações do segmento. Cá está a janela dos tais esforços que eu há pouquinho mostrei. Portanto, são os esforços totais que estamos a ver, ou seja, estes esforços relativamente ao centro geométrico do núcleo rígido. Okay? Pronto. Antes de passar aqui, vou só voltar outra vez ao programa e, portanto, é aquilo que tínhamos visto dos esforços. Para além disso, portanto, como estava aqui a referir, a parede está aqui discretizada, digamos assim, entre pisos, em que está este ponto de interrogação porque ainda não foi verificado, não foi sequer dimensionado. A armadura que aparece aqui é uma armadura por defeito, nem sequer está calculado. Não está aqui nada explícito ainda, portanto ainda temos que fazer dimensionamento e, portanto, temos aqui no fundo informação relativamente a piso e com o respectivo segmento aqui indicando. E podem ser visualizados do lado direito. Vamos então fazer o dimensionamento e o dimensionamento pode ser feito de todas as paredes, que é o habitual, será este, para dimensionarmos todas as paredes que temos aqui. Podemos dimensionar só uma parede, a que estivesse selecionada, ou apenas um tramo da parede selecionada. Também temos essa hipótese. Ok? Pronto. O que eu vou fazer é abrir uma obra já com o cálculo feito. Portanto, é o mesmo exemplo. Portanto, temos aqui a parede e os resultados. Até posso. Portanto, temos aqui os resultados das armaduras, acompanhado aqui com a parede. Neste caso aqui a armadura não confinada, que é a armadura distribuída em cada uma das faces, e pode haver necessidade de ser necessário ter colocado um elemento de bordo na extremidade, ser reforçado esse elemento de bordo com a armadura confinada, que é o caso que temos aqui 4,16 em cada uma das faces e o comprimento ser de 45 centímetros. Portanto, tudo isto foi obtido após o cálculo, pode ser editável, portanto aquele lápis, aquele ícone com forma de lápis permite edição desde espessuras, desde armaduras, desde o tipo de amarração, é possível fazer isso. E eu passei aqui mas existe a possibilidade de definir também as opções de ancoragem. Portanto, eu não vos mostrei aqui na parte dos dados gerais, mas podemos escolher diversas formas de amarração ao nível da ancoragem. Isto aqui repete-se um bocado, é o tipo de aço, o tipo de betão. Pronto, isto é as opções que já tínhamos visto inicialmente. Pronto. E aqui também tem a forma de representar, pode-se, aqui tem duas retas paralelas, mas podia alterar, por defeito até costuma vir com o et e ele altera-me a forma de representar as armaduras, o espaçamento das armaduras. Depois, para cada um deles, eu tenho sempre aqui em baixo as tais verificações. Esta tabela apresenta, portanto, as verificações relativamente às solicitações normais com amplificação de esforços e depois verificações ao nível do segmento, de cada um dos segmentos. Okay? Portanto, ele está aqui neste caso são 2 segmentos que existem, podia ser 3, no caso, por exemplo, se eu clicar no elevador, tenho aqui os 3 segmentos. Vou só voltar outra vez aqui para a parede, porque aqui tem mais. E depois temos no segmento de verificações ao nível dos esforços transversos, disposições sísmicas e, no caso, se é necessário, verificações ao nível do elemento de bordo inicial e bordo final. Ou seja, aquele confinamento da armadura dentro desse bordo. Vamos então passar só para o slide, novamente. E, portanto, é aquilo que eu estava a dizer.
repete-se aqui um pouco neste slide, as verificações que o programa vai, durante o dimensionamento, fazer sobre a parede, ao nível de solicitações normais, sem ou com amplificação de esforços, esforço transverso, sem ou com amplificação de esforços, disposições e disposições sísmicas e verificações sobre o elemento de bordo, se é necessário ou não um elemento de bordo, e respectivas verificações em termos de disposições sísmicas. Para a verificação, agora vamos entrar em pormenor em cada uma das verificações. Para cada verificação das solicitações normais, é necessário obter a secção eficaz da parede resistente. O programa faz isso de forma automática, tendo em conta as especificações, neste caso do Eurocódigo 8, em função para isto. De forma, esta secção eficaz é necessária para se obter a resistência à fricção composta e, para além disso, é necessário classificar cada segmento do núcleo de risco como alma ou banzo. O programa faz isso de forma automática, tendo em conta para cada uma das combinações a resultante dos esforços de flexão e de esforço transverso, em que se posicionará dentro de um intervalo angular. Temos aqui o alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4. Em função desse posicionamento, o programa vai classificar o segmento em alma ou banzo. Por exemplo, se a resultante estiver dentro do intervalo angular alfa 1 ou alfa 3, o segmento 1 e o segmento 3 serão alma, classificados como alma. E o S2, o segmento S2, será como banzo. Mas isto também é editável, o utilizador pode editar. Pronto. A partir daí, a partir da classificação, obtém-se a secção eficaz. Pronto, no fundo é a classificação dos segmentos, geram-se os contornos da secção eficaz e as armaduras eficazes, que é o que estamos a ver aqui. Isto aqui é o que eu vos mostrei, a classificação se alma ou banzo, podemos alterar. E depois temos aqui a listagem de solicitações normais. Isto sim é a listagem em que ele faz a verificação, tendo em conta a secção eficaz e verifica relativamente às solicitações normais. Portanto, faz este cálculo. Para além disso, ele passa também para a amplificação de esforços. Vou só mostrar como é que ele faz isso. Portanto, no Eurocódigo 8 existem critérios para amplificação de esforços, quer ao nível de momentos, quer ao nível de esforço transverso. Essa amplificação é feita de forma automaticamente, neste caso é em função do Eurocódigo 8. Estamos aqui a ver aqui mais alguns gráficos relativamente a isso. E aqui aparecem as janelas do programa. Eu agora vou passar para o programa e mostrar-vos aqui a amplificação de esforço, aquelas janelas. Portanto, estes valores são retirados e criados logo no momento da importação, em função da norma. Portanto, temos depois aqui o ΔH, aqui, que corresponde a esta altura do diagrama, o diagrama de momentos, depois é amplificado em função deste ΔH, bem como para o esforço transverso temos estes parâmetros que afeta o H1. Portanto, temos aqui o diagrama de esforço transverso e temos aqui depois a ampliação em função do H1, que é a altura, e depois estes capas que multiplica pelo esforço transverso, obtendo-se o V'0, de forma a ampliar o diagrama para esta zona, e depois o V''H, desta forma, obtendo-se então o final do diagrama aqui como V'. Pronto. Isto o programa faz automaticamente, mas tudo é editável. Neste programa tudo é editável para essa situação. Depois temos verificações do segmento. Em termos de verificações de segmento, vimos que a verificação realiza-se em cada segmento com os esforços provenientes esforços transversos provenientes do CIPECAD, e ele faz esta verificação em cada um dos segmentos ao nível de esforço transverso. Também faz verificações relativas a disposições do Eurocódigo 2 e disposições sísmicas, portanto, relativas ao Eurocódigo 8, portanto, aparece-vos aí essa janela e depois já vou mostrar. Essas disposições estão sempre relacionadas com quantidades mínimas e máximas da armadura, afastamento de varões, diâmetros mínimos, entre outros.
No caso de ser necessário no segmento, e o Eurocódigo 8 especifica como considerar ou não, ou ser, existir a necessidade então de considerarmos ali um elemento de bordo, um elemento de extremidade na secção. Portanto, especifica em determinados casos quando é que é necessário fazer esse confinamento de armaduras, e o programa, portanto, avalia essa necessidade e caso seja necessário, faz o dimensionamento e faz as verificações relativas a esse bordo. Antes de passar para as vigas, vou passar agora para o programa, só para vos mostrar mais em detalhe. Portanto, temos aqui as verificações que eu falei, do segmento em termos de transverso, em termos de disposições. Vou passar aqui só para esta parede que tem aqui uma situação. Pronto. E vou mostrar, neste caso, por exemplo, para o segmento 1, temos aqui todas as verificações ativas que ele realizou. E vou editar. Portanto, cá estão as verificações ao nível da resistência ao esforço transverso, em termos de disposições sísmicas e depois relativas ao elemento de bordo. Sempre que eu clicar em alguma delas, sempre aparece aqui uma informação. Isto são disposições em termos de área de aço. Podemos ver aqui do elemento de bordo. Portanto, ele aqui a indicar que é necessário que o elemento de bordo tenha um comprimento de 45 cm em função do LW e do BW. Pronto, e outras verificações em termos de espessura, etc. Portanto, ele informa aqui o artigo, se é do Eurocódigo 8 ou se é do Eurocódigo 2, no caso de outras, por exemplo, daqui da verificação ao esforço transverso. Tudo isto é reunido através de uma listagem completa, que se pode depois imprimir ou exportar para ficheiro. Qualquer uma das nossas listagens permite isso, seja imprimir ou exportar para ficheiro. Portanto, este botãozinho aqui faz isso mesmo, é ver a listagem completa de todas as verificações, e o ícone com o lápis é ver a edição dessas verificações. Passando para... pronto, e há só, antes de passar para as vigas de acoplamento, explicar que verificar estes dois comandos que existem aqui é na eventualidade de eu fazer alguma alteração no nível de armaduras, e depois clicar em verificar uma parede, verificar a parede toda, ou verificar todas as paredes, se tiver alterações de todas as paredes. Vou passar então para as vigas de acoplamento e vou só voltar também aos slides. Então, tínhamos falado que as vigas de acoplamento são elementos de ligação de paredes acopladas, portanto, para que a parede resistente, dois segmentos que estejam separados e unidos, mas que estejam interligados com uma viga de acoplamento, funcionem em conjunto. O programa faz estas verificações ao nível do L sobre H, ou seja, o L sobre H é só para, já vamos falar, é só para saber se é necessário colocar diagonais como armadura, e verifica aos esforço transverso e depois disposições, em termos de disposições da armadura, quer da armadura perimetral, quer das diagonais. A necessidade ou não de reforço diagonal tem a ver então com a relação comprimento-altura da viga, e portanto o Eurocódigo especifica, o Eurocódigo 8, que se o comprimento sobre a altura for superior ou maior ou igual que 3, a viga pode ser armada apenas só com a armadura convencional, pronto, é feita no próprio CIPECAD. Caso contrário, se for inferior a 3, então ela terá que ser armada com armadura convencional, portanto, a armadura longitudinal e transversal, e depois reforçada com diagonais. E isso só pode ser feito no programa Strubeam Shear Walls, daí que será feito neste programa. Como eu disse, em termos de dimensionamento, o programa importa o esforço transverso nas extremidades das vigas e vai analisar, verificar, melhor dizendo, o estado limite de resistência ao esforço transverso nas vigas. Para além disso,
vai também analisar em termos de exposições, verificar em termos de exposições, se quer segundo a norma de botão, quer segundo a parte sísmica, ou seja, as quantidades, afastamentos máximos e mínimos da armadura, diâmetros máximos e mínimos, quantidades volumétricas, etc. E passamos aqui para o grupo de armaduras, também analisa a armadura perimetral, lá está, e depois as diagonais. Ok? Pronto. Antes de passar para o rebar, vamos só voltar aqui e mostrar rapidamente, para não nos atrasarmos muito, algumas vigas que foram importadas e que foram dimensionadas por programa. Portanto, faríamos aqui o dimensionamento com estes comandos, permite dimensionar todas as vigas, ou um grupo de vigas, ou apenas uma viga, e o programa o que iria fazer, portanto, ele tem os dados geométricos que foram importados, iria armar a viga, quer com a armadura perimetral, quer com as diagonais, e depois cá em baixo temos aqui então as tais verificações que são feitas, e essas verificações, como eu disse, podem ser ao nível da resistência em termos de esforço transverso e disposições, segundo a norma de botão ou segundo os critérios sísmicos. Após isto tudo, temos listagens de armaduras que o programa disponibiliza. Portanto, com as armaduras, indicação das armaduras. Listagens de verificações resumidas, ou seja, de uma forma resumida aparecem-me aqui as verificações que foram feitas para cada um dos elementos. E depois as verificações pormenorizadas, que eu não vou clicar, porque iria-me demorar muito tempo aqui a gerar, a listagem com toda aquela pormenorização de cada uma das verificações feitas. Por fim, o que se faz é exportar depois para o projeto OpenBIM a informação do dimensionamento quer das paredes resistentes, quer das vigas de acoplamento, com a distribuição das armaduras. Portanto, vamos exportar essa informação para esse projeto, para que depois no rebar possamos importar, ok? Portanto, eu aqui não vou fazer porque isto é outra obra, já não é a mesma que estava vinculada ao projeto inicial, portanto, isto é uma obra já calculada. E agora vou passar para o rebar, mas primeiro vou só falar aqui do enquadramento. Portanto, este StruBIM rebar, como eu disse, o objetivo é a modelação BIM de armaduras em elementos estruturais de botão armado. Neste momento, os elementos que ele faz esta distribuição são as paredes resistentes, as vigas de acoplamento e as sapatas, quer retangulares, quer contínuas de alturas constantes. Portanto, não faz sapatas piramidais. Estes programas, quer o Rebar, quer o ShareWalls, estão a sofrer bastante... é uma forte aposta da CIP em termos de evolução. Eles vão sofrer bastantes alterações, vai existir cada vez nos próximos passos mais novidades relativamente aos programas, de forma a chegarmos a um modelo estrutural, neste caso no Rebar, com todas as armaduras aí modeladas. Vamos então passar para o programa Rebar. E vou aqui abrir a obra exemplo, mas eu vou antes criar uma obra e vou só chamar aqui Rebar, só para mostrar. Seleciono aqui um projeto que eu já tenho lá a informação do... Lá está, vou importar a informação do modelo de CIPECAD que eu tinha exportado para esse projeto e vou importar a informação do StruBIM ShareWalls que também exportei após o dimensionamento das paredes resistentes e vigas de acoplamento. E então ele vai-me mostrar o que é que detectou nesses modelos relativamente a estes elementos estruturais. E portanto ele agora aqui indica-me que está com as paredes resistentes, detectou-me estas paredes resistentes, que me detectou estas vigas de acoplamento, estas sapatas destes pilares, e depois aqui é só uma opção de informação, unir segmentos contíguos, portanto tem a ver com as paredes resistentes. E por fim aparece-me então aqui desta forma agrupada todos os elementos aqui com as respectivas armaduras. Portanto, isto é informação já está distribuída, as armaduras já vêm distribuídas com a informação obtida do programa, bem como das paredes. Okay? Portanto, temos aqui a informação das armaduras das paredes,
das vigas de acoplamento. Okay. Para além disso, pronto, a vantagem disto é que o programa traga essa informação e automaticamente temos a modelação feita. Se eu for ver aqui a vista 3D, tenho aqui a modelação feita, ou seja, se eu exportasse este modelo, tinha aqui o modelo estrutural, todo ele já realizado. Porque o programa também me permite eu manualmente fazer essa modelação. Aliás, se eu editar aqui alguma destas linhas, eu tenho aqui informações relativamente a comprimento e mesmo aqui no próprio 3D tenho informação das coordenadas, portanto tudo isto, claro que isto manualmente daria imenso trabalho, já por isso existe aqui também um assistente que permite-me fazer isso, ou aqui uma geração de armaduras. Claro que vindo a informação do CPCAD já calculada com a distribuição de armaduras ou de shear walls, não tenho trabalho nenhum e fico logo com a distribuição automática realizada. Depois disto, posso agora aqui criar vistas, são desenhos. No fundo, por exemplo, posso selecionar aqui de todos os elementos importados, seleciono aqui a caixa de elevador do piso 2, posso até pô-lo em planta, por exemplo, posso neste momento colocar cotas, isto vai ser bastante melhorado, portanto eu posso cotar rapidamente aqui a minha caixa de elevador, posso introduzir uma caixa de texto, eu podia dizer armadura X, eu posso dizer elevador, portanto há depois uma série de configurações de texto, portanto posso aqui trabalhar e criar as minhas vistas. Aliás, vou aqui já mostrar aqui a outra obra exemplo que eu tenho aqui, que tem mais vistas criadas, só para ficarem a ver aqui uma série de informação. E portanto, temos também aqui as listagens, depois, claro, não temos saída de resultados, temos as listagens com os elementos, com as armaduras, para cada um, com as armaduras em core. Temos também, penso que é isso. Depois temos, em termos de desenhos, o que ele faz é gerar os desenhos com todas as vistas criadas. Pode ser exportado para DWG. Está cá. Por outro lado, depois temos então a possibilidade de exportar este modelo com a distribuição, das armaduras para o projeto alojado no BIM Server Center. Por fim, ou melhor dizendo, se calhar fazendo agora vou-vos só mostrar onde se pode no BIM Server Center. Portanto, se forem ao BIM Server Center, se forem à parte da Store e, por exemplo, se puserem StruBIM encontram aqui o programa StruBIM Shear Walls, podem descarregar, portanto, e depois instalá-lo, e vou pôr só rebar, e aqui o outro também que é possível de instalar. Okay? Portanto, é só descarregar e instalar. Portanto, vou terminar este webinar. Antes de mais, vou só fazer aqui um pequeno resumo. Portanto, o StruBIM Shear Walls permite fazer o dimensionamento e verificação de paredes resistentes e vigas de acoplamento, sendo os dados importados do projeto BIM, para o qual se exportou previamente o modelo estrutural do CPCAD. Não esquecendo que as paredes resistentes no CPCAD são introduzidas com o comando de introdução muro, com a opção ativa parede resistente. E no menu vigas encontramos os comandos para atribuir as vigas de acoplamento que serão reforçadas com diagonais. No StruBIM Rebar permite a modelação BIM das armaduras de elementos estruturais de betão armado,
Atualmente permite a distribuição das armaduras em paredes resistentes, vigas de acoplamento e sapatas retangulares e contínuas de altura constante, importando a informação dos modelos exportados do Strubim, Sherwalls e CPCAD. Termina assim aqui a parte expositiva do webinar. Passamos agora à fase de perguntas e respostas. Podem, para isso, utilizar o chat para escreverem as perguntas que desejam que sejam esclarecidas. Tenho aqui uma pergunta que diz: as fundações das paredes resistentes são mencionadas no CPCAD? Sim. Sim. Também tenho aqui outra pergunta. O Strubim emite peças desenhadas para DWG DXF? É sim. O Sherwalls não faz desenhos, só faz o dimensionamento dos elementos de paredes resistentes ou vias de acoplamento. Quem faz desenhos é o Rebar. Portanto, quando se exporta ou quando se cria como eu mostrei há bocado, a caixa do elevador, ele faz-me aqueles desenhos. Apesar que é um DWG ainda com imagem, ou seja, ele faz ali uma imagem, a gente coloca aquelas cotas, coloca os textos e ele gera ali uma imagem dentro do WG. Como eu disse, estes programas estão a evoluir, é uma forte aposta, estes e mais alguns da CIP. Portanto, vocês vão ter novidades muito breves relativamente a isso. Surgiu aqui outra pergunta: qual a vantagem em relação ao dimensionamento das paredes executadas no CPCAD? Isto é pergunta muito importante, que é o seguinte: portanto, o CPCAD, ele faz o cálculo dos muros, não é, e das paredes, mas não tem em conta aquelas verificações, por exemplo, dos elementos de bordo. Se repararem, ele nunca, se formos olhar para o código 8, ele não vos faz, não vos coloca aquela disposição da armadura como o Eurocódigo 8 pede nos bordos dos segmentos. E, portanto, o ideal é sempre que seja dimensionado no Strubim Sherwalls. Já agora, para acompanhar nesta pergunta, eu não falei, mas bordo já a seguida. Quem tiver o CPCAD e quem tiver o CPCAD tem acesso aos dois programas, ao Strubim Sherwalls e ao Rebar. E quem tiver pronto, claro que quem tiver depois o módulo muros ou paredes no CPCAD ao introduzir, fica logo também com acesso no Strubim Sherwalls. Portanto, é facultado o acesso. Portanto, quem tiver o CPCAD com os muros e paredes, portanto, tem acesso quer aos Sherwalls e ao Rebar. No futuro não será tudo incluído num único programa. Não lhe consigo responder essa pergunta mesmo. Não depende não tenho nenhuma informação relativamente a isso, portanto não consigo responder essa pergunta. Depois, se funciona com versões antigas do CPCAD, é possível que sim, mas não posso aqui neste caso dar certeza absolutas. Porque é assim, o programa Sherwalls e o Rebar já existiam em versões antigas. O que não estavam em português, estavam em inglês e espanhol ao início, na primeira versão, e só tinham a norma americana a seguir. E agora é que passou para o idioma português e foi implementado diversas normas, incluindo os eurocódigos. De qualquer forma, o ideal é sempre que estejam atualizados. É sempre o ideal e recomendável. Tenho outra pergunta aqui que é: para usar o Rebar preciso do Sherwalls? Não, são dois programas independentes. Portanto, um é o Rebar, Strubim Rebar, o outro é o Strubim Sherwalls. O Rebar pode, imaginem que não tenham paredes nem vigas de acoplamento. Se estão a trabalhar com o CPCAD, têm sapatas e podem exportar o modelo estrutural do CPCAD para o BIM Server, e no Rebar importam e isto tem a parte das armaduras das sapatas. Portanto,
não necessitam de passar do CPCAD para o ShareWalls, depois do ShareWalls para o Rebar. Não tem nada a ver. Portanto, o Rebar importa quer do CPCAD, quer do ShareWalls. Tem aqui mais outras perguntas. Boa tarde. É obrigatório que a obra seja calculada ao sismo para tirar partido dos programas? Não. Não necessariamente. Aqui o Eurocódigo 8, a maior parte das verificações, como eu disse, relativamente ao elemento de bordo, está relacionado com o Eurocódigo 8. Mas pode tirar partido na mesma do programa com a verificação do Eurocódigo 2. É igual. Só na fase de importação só diz que não tem, não está, não selecionará nenhuma opção relativamente à parede dúctil. Ou seja, não seleciona se é ductilidade média ou alta ou baixa. Se ativa a opção de parede dúctil, pronto. O Rebar está em inglês ou espanhol? Existe em português. O Rebar está aqui, até eu tenho aqui, portanto, está em português. Como eu disse, o Rebar e o ShareWalls foram programas que no PATSE passaram para o idioma português e com os eurocódigos. Outra pergunta. Há alguma diferença entre os desenhos no CPCAD em Rebar e Rebar? Sim, como eu disse, o CPCAD faz os desenhos. Quem tiver o CPCAD sabe muito bem como faz os desenhos em CAD, em DWG ou DXF. O Rebar, os desenhos do Rebar, atualmente, mesmo que vão para DWG, seguem como imagem, ou seja, vai aparecer bem o DWG, o fecheiro DWG, e depois aparecerá uma imagem com aquele desenho que eu cotei e coloquei o texto dessa forma. Mas isso vai ser passado mesmo para linhas de CAD. Não, aqui outra pergunta que é, os desenhos do Rebar são só em 3D? Não, podem, como eu fiz há pouco, selecionar uma vista em planta e cotei a vista em planta e coloquei um texto e pode ser também em 2D. Tanto faz 2D como 3D. Mas é como imagem, é porque ele vai como imagem depois para dentro do CAD, dentro da folha do CAD. Ok? Pronto. Vou dar por terminado o webinar. As questões ainda pendentes serão respondidas por e-mail. Podem também, para eventuais questões, enviar e-mail para o e-mail que é o seguinte: suporte@topinformatica.pt. Brevemente o vídeo deste webinar será colocado na nossa página web da Top Informática em formação vídeos. Já agora também vos mostro. Só um segundo. Portanto, na nossa página topinformatica.pt e aqui em formação vídeos será colocado o filme, o vídeo, e depois serão avisados disso. Também, já agora, que eu faço referência, que estou-me a lembrar, devem sempre, se tiverem conta no Vim Server e tendo licença do nosso programa, por exemplo, CPCAD, caso não tenham, devem sempre guardar a informação da vossa licença na conta do Vim Server. Portanto, basta ir ao menu geral, clicarem em licença eletrónica e clicarem, então diz guardar a minha licença em Vim Server Center, que é para essa informação ir para a vossa conta do Vim Server Center e assim depois, quando tiverem a utilizar o ShareWalls ou o Rebar, ele saberá que vocês têm os códigos para esses programas. Pronto. Espero que tenham gostado e que vos tenha sido útil. Despeço-me assim, agradecendo a vossa participação, desejando a continuação de um bom trabalho. Muito obrigado.